Olá, pessoal. Nos finalmentes aqui no comentário sobre o livro A Revolta das Elites, a Traição da Democracia, eu vou comentar o capítulo 10 e vocês sabem que no meu canal do YouTube, prof. Renato Martini, estão os comentários dos capítulos anteriores, né? Estou caminhando aqui para o finalzinho do livro, me propus a falar do livro todo e comentar então o capítulo 10, intitulado O Pseudo-Radicalismo Acadêmico e a Farsa da Subversão, em que ele faz um comentário sobre a educação nos Estados Unidos, no final onde ele escreve, né, faz uma análise do que está em curso e uma crítica que ele faz como mais um ponto, mais uma característica desse afastamento entre esse processo de afastamento entre elite e povo, né? Uma vez que ele demonstra que um número cada vez maiores de estudantes estariam recorrendo a universidades de médio porte e saindo daqueles grandes centros, né? Aqueles grandes nomes como Stanford, Harvard, e procurando universidades que dão uma educação mais enxuta, mais voltada para o mercado de trabalho, né? Em 2, 3 anos, ou mesmo até em 4 anos, mas voltada especificamente para administração, estudo de negócios, educação física, relações públicas, e mesmo essas grandes universidades que estariam diminuindo a sua pretensão de formar um estudante no seu sentido pleno, né, conhecedor da cultura em geral, né, dos clássicos, das artes e etc. Né? Então, no fundo, o que ele está mostrando, né, categoricamente, é que a promessa da educação como educação que promovesse a elevação das massas culturalmente, né? Conhecessem mais, tivessem mais acesso a cânones da literatura universal, da cultura, da arte, pudesse, portanto, elevar, inclusive, o nível do debate público. Isso tudo acabou se mostrando uma falsa promessa, né? Então, ou porque os estudantes estão voltados mais, e compreensível que esteja isso, para um estudo mais técnico, né? Buscando uma melhoria imediata das condições econômicas, mas no interior das grandes universidades, ainda que pensam os grandes currículos, também há um movimento que acaba negando ao próprio estudante o acesso a uma democracia mais liberal, liberal no sentido, né, do acesso à formação, no sentido amplo, né? Como eu disse, referenciando os clássicos, a grande produção ocidental, a cultura, artes, etc. Porque é um próprio questionamento, né, curricular com relação à ideia de que esses estudos são estudos dos clássicos, etc., vinculados a uma produção eurocêntrica, né, do homem branco, etc., e que, portanto, pouco plural, e, e, e que isso, então, deveria ser substituído por uma ideia maior de diversidade, trazendo novos elementos à baila na formação do processo educacional.
Estamos falando aqui em nível superior, mas é claro que isso reverbera, né, nos outros níveis. E, então, a ideia de que o pluralismo cultural, se introduzir, né, um chamado pluralismo, iria destruir o respeito exagerado pela grande arte e pela alta cultura, que, num certo sentido, escamotearia uma certa exclusão, uma ideia de opressão e exclusão às minorias. E isso levaria à criação de uma coragem, né, que questionaria que nada é sagrado, tudo é questionável e, portanto, uma espécie de um relativismo que favorecesse, então, a visibilidade de grupos minoritários, etc. Acontece que falar, como ele diz, né, na página 184 dessa edição aqui que estamos usando do livro, falar de pluralismo e de diversidade não dá conforto nenhum quando os jovens não parecem aprender a ler ou escrever. Quando eles se formam com nada mais, nada menos que um arremedo de cultura. Quando o nível de conhecimento geral deles cresce de maneira cada vez mais frágil a cada dia que passa, quando não consegue reconhecer alusões a Shakespeare ou aos clássicos ou à Bíblia, ou até mesmo ao passado histórico do seu próprio país. Então, o que se percebe é que você fala em pluralismo, mas em meio a jovens que chegam cada vez mais e que na sua base estão sendo cada vez mais mal formados, que mal conseguem interpretar um texto, né? Acaba sendo até uma ficção, uma violência, acaba, né? Você acaba negando aquilo que poderia criar ali uma própria dimensão de melhora, né, na qualidade educacional. Então você, digamos assim, querer destruir algo que nem sequer foi incorporado pela grande maioria, pelas grandes massas, né? No mínimo muito fora de propósito, né? Muito fora de órbita. É impossível não fazer uma conexão. É claro que ele está falando de uma realidade norte-americana, e isso evidentemente se acentuou do final do século passado, quando ele escreve para cá. Mas é claro que nós temos muitos pontos em comuns aqui, né? Não dá para. Vamos fazer um parênteses aqui e lembrar, por exemplo, pesquisas que mostram que na própria sociedade brasileira o nível alto de analfabetismo funcional, sem falar no alfabetismo mesmo, né? Alfabetismo funcional, as pessoas não conseguem ler um texto um pouco mais complexo e compreender o sentido daquilo, né? Não dá para não fazer esse parênteses. E eu, por exemplo, me deparei quinta-feira passada, dia 11 de abril, né? Hoje estou filmando aqui, é dia 14 de abril, dia 11, que o Conselho Nacional de Educação fez algumas alterações, né, na interpretação curricular, né? E que, por exemplo, na área de linguagem, não há mais referência direta ao estudo da gramática, análise sintática ou literatura de texto complexo. Fala-se, na área da língua portuguesa, gramática e tal, fala-se reconhecer, valorizar e fruir manifestações artísticas, discursivas e culturais como expressões identitárias e históricas, evidenciando as contribuições de grupos historicamente marginalizados na construção de performances narrativas e das artes, promovendo
a diversidade, a equidade e os direitos humanos. Então você deixa de oferecer aos alunos, né, o conhecimento da gramática, da sintaxe e etc., e substituir isso em nome aqui de ideais até certo ponto abstratos, né, equidade, diversidade e direitos humanos, mas sem oferecer uma base, inclusive, de interpretativa de texto corretamente da língua portuguesa, né? Então, é como se fosse assim, tudo vale desde que você trate da questão dos direitos humanos, dos marginalizados, dos grupos, né? Tragam a visibilidade a isso. Mas veja, eu fiz esse parênteses, mas porque ele trata isso de alguma maneira. E ele mostra aqui, por exemplo, trazendo expoentes, inclusive do pensamento de grupos que estavam marginalizados, né? Como, por exemplo, Frederick Douglass, né? Eu falei aqui do Du Bois mesmo, que o próprio Frederick Douglass, que foi um importante ensaísta, escritor afro né? Lutou na Guerra de Secessão, inclusive, afrodescendente, que por meio começou a estudar grandes autores da oratória, etc., e ele mesmo passou a convencer, ele conseguiu convencer de forma eloquente o seu próprio senhor, né? E isso, ele diz, né, que a leitura, cita alguns autores, cânones clássicos, né, da retórica, etc., desses discursos, me ajudou muito com o meu vocabulário limitado e me permitiu expressar vários pensamentos interessantes que mal surgiam na minha alma e já morriam porque não conseguiam ser articulados. Du Bois também, né, que se fala tanto, né, uma questão decolonial, etc., mas fazia referência que a grande luta dele era para que esses marginalizados tivessem acesso a essa alta cultura, né, e pudessem, com esse contato, como aconteceu com o Douglas, né, eles mesmos se emanciparem. E então, como diz o Lesch, o Douglas não parou para se perguntar, pobre piedoso, se o espírito de um negro se deformaria com a exposição à cultura do opressor, ou a defesa da liberdade seria mais bem argumentada no idioma do seu próprio povo, ou feito por meio de raciocínio, mas não por meio da força. Então, é isso, né? Não se perguntou, não vou usar essa linguagem, vou falar a linguagem do meu povo, não vou usar esses autores, mas foi justamente isso, a linguagem do próprio, né, colonizador, etc., e os próprios ideais fomentados, que permitiu a ele uma luta pela emancipação e tal. Então, esse e por que assim o capítulo se chama pseudo-radicalismo? Porque, na verdade, eu vou tentar ser breve, né? Mesmo sendo breve, às vezes vocês estão ficando longos, mas eu vou tentar sintetizar bem. É que assim, mesmo com todo um discurso nas universidades, um discurso, por que pseudo-radical? Porque aparentemente radical, né? De emancipação, né? Vamos criticar, vamos implementar o pluralismo, criticar tudo como eurocêntrico, né? Uma espécie de jogar o bebê e a água do banho junto, né? Mas por trás disso, a universidade está atrelada a todo um sistema burocrático, né? Onde conta toda, né, uma questão para
ascensão profissional, de pontuações, etc. Um sistema todo domado, mas, né, na sua essência, na sua estrutura, mas que vive de todo um discurso aparentemente radical, mas que não chega na sua. Não, não é uma coisa que não chega na sua base, não chega na população. Né? Não, voltado então apenas para uma elite que está dentro da academia, mas sem nenhuma possibilidade e ao mesmo tempo acaba isso, como eu mostrei aqui o exemplo, impedindo que isso se chegue. É como se fosse assim, então, os menos privilegiados, os mais despossuídos, os mais marginalizados, não pudessem ter acesso àquilo que a sociedade ocidental produziu de alta cultura. Então, você nega. Ele dá um exemplo aqui em determinado momento. Então, o que acontece? Os filhos da elite vão acabar tendo contato com a produção, né? Por essas e outras, vão acabar tendo contato com a produção dos marginalizados, vamos privilegiar, né, os autores da voz de fala para os marginalizados, a elite vai ter acesso a isso, mas os marginalizados não vão ter acesso à cultura produzida pelos privilegiados, né? Então, é uma coisa que mais segrega do que incorpora em nome desse pluralismo, né? E então é essa a essência. Por isso que eu sintetizando para não ficar muito longo, né? Então você acaba impedindo de ter um consenso, de ordenar um consenso universal entre as pessoas, né? Que ele está dizendo justamente que isso se perdeu na alma norte-americana, né? Então é claro que aqui ele coloca, né? Entra aqui nas entrelinhas explicitamente a questão da guerra cultural, etc., né? Mas aí não sobra nem. Ele faz uma crítica tanto à esquerda como à direita, né? Mesmo a direita fazer uma crítica ao que é colocado na universidade, como uma extensa politização, né? A gente usa aqui no Brasil muita expressão doutrinação, que fala que tem política tal, assim, também como se a política fosse uma coisa nefasta, né? Não é essa questão, talvez que seja de que se falar em política, mas é a maneira como se fala, a concepção que se fala de política, né? Como você pudesse simplesmente trazer uma educação completamente asséptica que não tocasse nos temas de política, etc. Talvez o que você precisasse ter é diversidade ideológica, isso sim, né? Mas é isso. Então, ele faz essa crítica e que, na verdade, tanto a direita quanto a esquerda, liberais, mais liberais, conservadores, etc., e que a ideia, então, de que você vai, na verdade, causando um prejuízo à educação portanto, impedindo, inclusive, da população mais despossuída a melhorar suas próprias condições, né? É como se fosse assim a ideologia, em determinado momento, ele até cita o Gramsci, né? Que nenhuma ideologia hegemônica, ela também, ela não existe se fosse útil só para legitimar interesses de uma classe particular, deixar de lado os outros, né? Como se fazerem a crítica ao que acontece na universidade, esse eurocentrismo, se isso só interessasse esses temas a uma elite muito restrita, o que não é verdade. Então, é essa a tônica, né? Que ele faz de crítica com relação a essa visão, né, do pseudo-radicalismo acadêmico, né? Porque é uma coisa que está ali restrita a um grupo, mas que acaba sendo radical, assim, aparentemente no discurso,
mas envolto em toda uma estrutura burocratizada e tal, né? E então, em determinado momento, inclusive, ele confronta essas, né, visão da direita e da esquerda, inclusive sobre o tema, né? É, mas que na verdade, então, nenhum das duas abordagens conseguiu tratar do tema da maneira como deveria ser, né? Então é como os jovens hoje eles estão à deriva, porque se tudo é relativo, né? Então tudo é passivo de crítica, então você não tem um farol para iluminar, e isso inclusive em termos, né, da morais, de exigência ética, né? É, é assim, passa a ideia para o indivíduo de que ele é que cria os seus próprios valores, né? Então, mas assim, é complicado isso, porque isso acaba implicando, os jovens parecem entender, que os valores, de alguma maneira, eles estão atrelados a princípios também de obrigações morais, né? Então, insistem que não deve nada à sociedade, né? Que os jovens não devem nada à sociedade, e somente então aí isso os deixa mais ou menos à deriva, porque eles acham que ressente das exigências éticas da sociedade como violação da sua liberdade pessoal. Acreditam que seus direitos como indivíduos incluem o direito de criar seus próprios valores, mas não podem explicar o que isso significa, além do direito de fazer o que quiserem, né? Então é difícil ter cimento social a partir dessa perspectiva teórica, ok? Então é justamente nessa linha aí que ele termina, que ele diz, né, que ele mostra. Então a direita e a esquerda compartilham outras posições muito importantes, de que esse radicalismo acaba sendo algo genuinamente subversivo, mas como eu disse, né, é o controle corporativo e não o radicalismo acadêmico que corrompeu a nossa educação superior. Foi o controle corporativo que desviou os recursos sociais das humanidades para as pesquisas militares e tecnológicas, fomentou uma obsessão com a quantidade do ensino que destruiu as ciências sociais, substituindo a língua inglesa pelo jargão burocrático, e criou um aparato administrativo que foi imposto de cima para baixo, cuja visão educacional começa e termina com a última linha da planilha de custos, a do lucro. Um dos efeitos do controle burocrático corporativo é retirar os pensadores críticos das ciências sociais para as humanidades, onde eles podem ser indulgentes com a preferência pela teoria, sem ter a disciplina rigorosa da observação social empírica. E aí, então, vai ter, né, mais um pouquinho ele termina o texto e mostrando que esse discurso está fadado a não ser encorajado nem pela esquerda acadêmica, muito menos pelos seus críticos de direita. Né? Nenhum dos dois tratam desse tema da maneira condizente como deveria ser. Tá ok? Leiam, né? Eu acho que mais do que eu expondo, é interessante que façam a leitura desse capítulo. Eu posso afirmar que é muito enriquecedora a leitura e qualquer coisa, se comuniquem, entrem na área do comentário, entrem em contato, né? Isso é só para a ideia de passar apenas para fomentar a reflexão e o debate, ok? Obrigado, até a próxima.